E aí, pessoal, nessa aula eu vou passar os conceitos iniciais de mínimo mútuo comum, o conhecido MMC, tá? Muito comum nos concursos públicos, principalmente de cargos de ensino médio. Pessoal, vejam só. Primeiro eu vou passar alguns conceitos prévios sobre MMC para poder chegar no próprio termo. E se você gosta dos meus vídeos, curta o meu canal, inscreva-se e curta os vídeos que ajuda demais ao YouTube notificar você quando eu postar novos vídeos. E assim você aprender mais matemática. Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o conceito de divisível. Visível, tá? Quando é que nós falamos, podemos afirmar no caso, que um número é divisível por outro? Quando nós dividimos um número por outro, o resultado dá um número inteiro e o resto zero. Vou passar um exemplo aqui para vocês, ó. Pegar outra caneta aqui para destacar os cálculos. Eu vou colocar 10 dividido por 5, tá? Vamos realmente no básico do básico para poder, quem tem dificuldades, entender os conceitos para poder chegar no MMC, tá? Olha só, 10 dividido por 5 resulta em 2. 2 vezes 5, 10. Efetuando uma divisão normal, tá? 10 para 10, 0. O que é que ocorreu aqui? Nós efetuamos uma divisão entre dois números, o resultado deu um número inteiro, que foi 2, e o resto, 0. Quando ocorre isso, nós afirmamos que o 10, vou colocar aqui o 10, é divisível por 5, tá? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Se eu colocar 7 dividido por 3. Como é que nós calculamos isso aqui? 7 por 3 resulta em 2. 2 vezes 3, 6. Eu vou subtrair 6 para 7, 1. O que é que ocorreu aqui, ó? A divisão de 7 por 3 resultou em 2, mas obtemos o resto 1. Tem que resultar em um número inteiro e o resto dá 0. Quando não ocorre essa regrinha, o que é que acontece? Nós afirmamos que o 7 não é divisível por 3, que é o caso aqui, ó. O 7 não é divisível por 3, tá bem? Mas existe, pessoal, algumas regrinhas, tá? Em que nós podemos já saber se um número é divisível por outro ou não, mesmo antes de efetuar a divisão. Essa regrinha se chama as regrinhas de divisibilidade de um número, tá? Divisibilidade. Vejam só, vou colocar aqui a divisibilidade do 2. Quando é que um número é divisível por 2? Ou seja, quando dividimos um número, resulta em um número inteiro e o resto 0. Quando o número termina nos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Ou seja, quando o número é par. Eu vou colocar o exemplo aqui para vocês, ó. Exemplo. Vou colocar logo dois exemplos aqui, tá? Subir mais um pouco a folha. Nós temos o seguinte, ó. Se eu tenho o número 18 e o número 81. Quando eu digo que termina pelos algarismos 0, 2, 4, 6 e 8, significa que o último número da esquerda para a direita, tá, pessoal? É um número que termina
nesse algarismo aqui, ó, tá? Aqui nós temos da esquerda para a direita, o final dele é o 8. E aqui o final dele é 1. 18 é divisível por 2? É, porque termina em 8. Ou também você pode entender como número par. Então, 18, ele é divisível por 2. 81 é divisível por 2? Ele termina em 1. 1 é o número ímpar. Ele não está nessa sequência aqui, ó. Então, ele não é divisível por 2. Tá bom? Essa é a regrinha de divisibilidade do 2. Mesmo antes de você efetuar a divisão, você já sabe se ele é divisível ou não. Ou seja, se a divisão é exata ou não. Eu vou fazer agora a divisibilidade do 3 para vocês. 3. Tá? A divisibilidade quase que não sai. A divisibilidade do 3 é o seguinte. Ó. Quando a soma dos algarismos resulta em um número que seja divisível por 3. A regra entra na própria regra. Veja só como é. Vou explicar para vocês. Eu vou colocar aqui um número. Exemplo. Subir mais um pouco a folha. Exemplo. O número 123. Como é que nós sabemos, mesmo antes de efetuar a divisão, se esse número é divisível por 3 ou não? Eu vou somar os algarismos, como ele mandou aqui, ó, a regrinha. Então é 1 com mais 2 com mais 3. 1 com mais 2, 3 com mais 3, 6. Tá? Vou colocar aqui. Nós temos o 6 como resposta, a soma dos algarismos do número 123. Tá bom? A resposta, ou seja, o resultado dessa soma resulta em um número que é divisível por 3. 6 nós podemos dividir por 3? Podemos. E 6 dividido por 3, 2. Então, o número que originou a soma, ele é divisível por 3. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Eu vou ter, exemplo, o número 203. Como é que nós sabemos se ele é divisível ou não? Vamos somar. Eu tenho 2 com mais 0 com mais 3. Tá? 2 com mais 0. 2 com mais 3, 5. Aí eu pergunto a vocês, o 5 é divisível por 3? Aqui, ó. O 5 é divisível por 3? Não. Então, 203 também não é divisível por 3. Vamos agora passar para outra regrinha de outro número, tá? Vou pegar outra folhinha aqui para vocês. Só um minuto. Aqui, pronto. Colocar agora a divisibilidade do 5, que é bem simples a do 5. A do 5 é quando termina em 0 ou 5. Só isso. Terminou 0 em 5, ele pode ser divisível por 5. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. 15.320. Tá? 15.320. Ele é divisível por 5, vamos ver. Qual é o último algarismo aqui? É um 0. E a regrinha do 5 é, se terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Ou seja, se você efetuar essa divisão aqui, 15.320 por 5, vai dar um número inteiro e o resultado, desculpem, e o resto é 0. Beleza? Citar outro exemplo para vocês. Ó. Se eu tiver 16.422, ele é divisível por 5? Ele termina em 2. Ele é divisível por 5?
Não. Só é divisível por 5 porque quando termina em 0 ou em 5. Então isso aqui, ó. Se nós efetuarmos a divisão, vai dar um resto diferente de 0. Tá bom? Vamos para outra regrinha, que é a divisibilidade. Vou colocar aqui, ó. Subir mais um pouco a folha. É a divisibilidade do 6. Do 6 é bem interessante. Que a do 6, pessoal, é quando temos a regra do 2. Opa, do 2 aqui, ó. Colocar do 2. E a do 3. Quando o número obedece à regra do 2 e à regra do 3, de divisibilidade do 2 e a do 3, isso significa que é divisível por 6. Vou citar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos lá. Exemplo. Subir mais um pouco a folha. 684. O que é que você vai observar? Se ele se encaixa na regra do 2 e na regra do 3. Se encaixar na regra do 2 e do 3, ele é divisível por 6. Vamos lá. No caso do 2. Ele é divisível por 2? É, porque termina em 4. Então ele é divisível por 2. Vamos ver a regrinha do 3? Do 3 é quando é assim. Quando... a do 3 aqui, ó. Quando a soma dos algarismos resulta em um número divisível por 3. Vamos lá. Eu tenho os algarismos 6, 8 e 4. 6 com mais 8, com mais 4. 6 com mais 8, 14, com mais 4, 18. Não é isso? 18 é divisível por 3? É. 18 por 3 dá 6. Então, ele é divisível por 3. Então, nós temos aqui, ó, vou puxar um pouquinho. Nós temos aqui o 684, ele é divisível por 2 e também é divisível por 3. Então, ele é divisível por 6. Tá certo? Vamos para outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo. Lembrando que tem que ser dos dois, tá? Se for só de um, não é por 6. Vamos para outro exemplo. 842. 842. Ele é divisível por 2? É, porque termina em 2. Ó. Então ele é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Vamos ver, vamos somar os algarismos, tá? Nós temos 8 com mais 4 com mais 2. 8 com mais 4, 12, com mais 2, 14. 14 é divisível por 3, ou seja, nós podemos dividir 14 e dar o resto por 3 e não sobrar resto? Não. 14 não é divisível por 3. Se ele é por 2 e não é por 3, então ele não é divisível por 6. Tranquilo até aqui? Vamos para a última regra de divisibilidade para ver outros conceitos para poder chegar no nosso MMC, tá? Vejam só. A divisibilidade do 10. Que eu acho que é nada mais simples que tem, que é quando termina em 0. Se não terminou em 0, dá para dividir por 10. Se não dá, se não termina em 0, não dá para dividir por 10. Ou seja, não dá a regra de divisibilidade, porque termina em um número inteiro. Quando você divide, resulta em um número inteiro e resto 0. Então vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui. 10.220. E colocar já outro exemplo embaixo. 3.342. Subir mais um pouco a folha. Nós temos aqui, ó.
10.220 termina em zero? Termina. Então ele é divisível por 10. 3.342 termina em 2. Então ele não é divisível por 10. Beleza, pessoal?